te vejo pelas noites entre versos e poesias. Riacho doce, parece não ter dia. Varandas, luzes e candeias, e a canção faz maré cheia, clareia o mar. E o ar que vem da noite para te ver, riacho doce, cantar. Com esse poema, que transformou-se em música, nós abrimos o programa de hoje, Café com Poesia, com dois convidados, duas pessoas amigas e duas pessoas muito talentosas que fazem trabalho com poesia e com música. Lani Carvalho, Petrúcio Baeto, meu amigo de muitos e muitos anos. Prazer recebê-los aqui no programa. Prazer todo nosso. E já há muito tempo que gostaria que vocês aqui estivessem. Mas até por motivo de agenda, de trabalho, enfim. Mas o momento chegou. Então, bem-vindo e bem-vindos aqui. E esse texto, esse poema, transformou-se em música do Petrúcio Baeto. E tanto letra como música. E, inclusive, fez em homenagem a um grande amigo nosso, que é o Stanley Carvalho também, que é poeta e compositor. Mas vamos aqui. Olha só. Primeiro, Lani, como é que surgiu esse interesse seu pela música e pela poesia? Bem, eu posso dizer que, acho que já é praxe de todo poeta dizer que nasceu, né? Nasceu com esse desejo de falar, de escrever. E assim foi comigo também. Desde criança eu gostava de escrever. Eu, com 8 anos de idade, escrevi um livro que contava a história de umas formiguinhas. E escrevi a história toda, era uma aventura do mundo das formigas. E eu fazia uma página, era a história, e outra página, a ilustração, porque minha intenção era contar para os meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos e uma irmã, e para os meus primos. E engraçado que eu fiz isso com muita vergonha, escondido, e um dia meu irmão achou e pediu para que eu lesse para eles. E quando a gente ficava de férias, ou íamos para casa de minha avó, então os meus primos iam para nossa casa, eles me pediam para contar a história. Pega o livro, lê para a gente. E eu achei isso muito gostoso. Só que com o tempo a gente vai se envolvendo com outras atividades, né, com compromissos em casa também, porque eu tinha que ajudar minha mãe, aquela coisa toda, e terminei deixando para lá, porque com as coisas da vida ficou parecendo supérfluo. E foi ficando esquecida essa questão da escrita. Continuei escrevendo apenas diários. E quando eu ia passar férias com minha avó, então saía de casa, ia para uns dias ficar com a minha tia, minha avó também adoeceu, meus irmãos acharam os meus diários e começaram a ler. E o engraçado é que eles não me contaram. E aí o que aconteceu? Quando eles me viam, ficavam recitando frases do meu diário. Olha. Aí eu disse, eu conheço esse texto. E eles riam e recitavam pedaços do meu diário para mim, histórias infantis, coisas de adolescente, paquera, essas coisas. E eu percebi que eles gostavam de ler o que eu escrevia. Mas aí pensei, digo, quero ser escritora. Meu avô era professor de português, estimulava muito isso, mas com o tempo ele veio a falecer. E aí, trabalho, faculdade, essas coisas foi tomando meu tempo e eu deixando isso adormecido. Quando eu concluí a faculdade, aí eu voltei a escrever, porque por sorte minha, a maior parte dos meus trabalhos, todos os ambientes de trabalho que eu tive, eu trabalhava no ambiente sozinha, porque eu sou contadora, trabalhava com análise, essas coisas, ficava muito só. E nos momentos vagos eu ia escrever. E fui escrevendo e guardando esses poemas, com a intenção de escrever um livro. Até que eu encontrei a Confraria Nós Poetas. E eles têm um trabalho que eles agregam os poetas autorais aqui de Alagoas, esses poetas independentes que ainda não têm uma editora que publiquem seus livros, e a gente faz um trabalho de divulgação. E junto com eles começamos a recitar os meus poemas e de outros poetas também, e assim foi a minha aventura com a poesia, está sendo até hoje. Então, retornando um pouco lá do início que você estava falando, você é natural de onde? Daqui de Maceió. Mas você tem familiares na Paraíba? Meu irmão mora lá, na Paraíba, né? Mas ele é daqui também. Agora, minha família ela veio de São Luís do Quitumbe.
né? A família Carvalho, que veio de lá, mas nasci aqui e meus irmãos também, todos nós somos todos daqui de Maceió. Tudo daqui. Tudo daqui de Maceió, inclusive meu avô. Ah, essas histórias, então, foram lá em São Luís de Quitunde, quando você era garota? Não, foi aqui mesmo. Já aqui? Já foi aqui mesmo. A gente ia, quando eu ia visitar meus avós, é que aconteciam esses relances de ter meus escritos encontrados pelos meus irmãos. E aí, quando encontrou lá a Confraria Nós Poetas, que é um trabalho muito legal, não é? Então, sim, sim. O Profa, que iniciou, junto com o Gel, não é? Isso, o Gel, o André Luiz, o Marjal San, né? E o Ciro Veras. São os 5 fundadores que fundaram essa vontade de compartilhar a poesia, né? Porque a poesia ela nada mais é do que uma vontade de se expressar. E a gente começa se expressando para o papel e depois começa se expressando para o público a partir do momento que a gente recita, né? Aqueles versos organizados. Então, essa vontade foi se reunindo, começou com 5, depois 100, e agora temos 2.000 pessoas no grupo do Facebook, que a gente fica lá compartilhando os escritos. E em algumas oportunidades nós nos reunimos para recitar esses poemas. Como agora, no próximo domingo, vai ter uma oportunidade dessa no Shopping Pátio, às 17 horas, que vão ser recitados alguns poemas da confraria e alguns livros também de alguns confrades que serão relançados. Agora, voltando para a sua poesia, você iniciou contando histórias, que era prosa, a história da formiguinha, ela vai. Isso. Aí depois então foi, como é que surgiu a poesia? Eu também tive a oportunidade de participar do projeto de escrita criativa do SESC. E lá eu descobri que o meu encantamento pela poesia é por ser um texto conciso, um texto enxuto. E alguns são os textos mais prolongados, mas são uma escrita de menor volume, vamos dizer assim. E que naquele texto de menor volume você tenta expressar toda a sua imensidão de sentimentos, de visão, de análise, e é um texto mais compacto. E no projeto do SESC, nessas oficinas de escrita criativa, eu percebi que aquilo ali era real e que era compartilhado. Outras pessoas também exercitavam essa escrita compacta, essa forma de escrever mais concisa. E, junto com isso, eu continuei estimulando meus poemas, organizando e compilando. Eu estou organizando eles ainda no computador. Nessa oportunidade, eu conheci o Petrúcio, não é? Através de uma amiga, que ela disse, olha, pegue seus poemas e apresente para ele, porque aí ele vai, se ele se interessar por algum, ele vai musicar o seu poema. Eu disse, poxa, é uma forma também, assim como a confraria, da gente estar compartilhando aquilo que a gente escreve, né? E foi assim que a gente começou a fazer um trabalho também de divulgação, de musicalização desses poemas. Então, eu vou pedir, e os nossos telespectadores vão querer, claro. A gente, quando convida os poetas aqui, geralmente pede para eles interpretarem um poema de sua autoria. Você poderia interpretar um para nós? Um não, vários que você irá interpretar. Você quer vou ler, né, primeiro? Sim. Depois a gente vai executar um cantado. Sem ela. Tenho medo de mim sem ela. Essa criança louca que sente alegria com coisas tolas, cheias de inocência, que chora com coisas simples, que transborda em energia, ao ver o horizonte, só pensa em correr. Que entende a linguagem dos pequenos e para eles nunca lhe falta paciência. Ela não sou eu. Sou racional, sou fria, sou calculista. 2 mais 2 sempre será 4. Se algo não estiver certo, só pode estar errado. Problemas são sempre consequências que precisam ser enfrentados e resolvidos. No meu mundo, nada dói, nada magoa. Tudo é como tem que ser. As questões são curtas e objetivas. Detesto elucubrações disfarçadas de conceitos elevados, frases eternamente repetidas, pessoas que não se questionam, apegadas ao mantra,
só pode ser assim, afogadas na lama do sempre foi desse jeito. Exaustas demais para uma nova perspectiva, que se consideram enciclopédias, mas não se dedicam à pesquisa, que lutam pela liberdade, mas questionam o livre viver, que têm como diversão encaixotar e rotular pessoas, que querem ser admiradas, mas não se dedicam a gestos nobres, que têm valores mensurados em cifrões, que o respeito segue em via de mão única. Mas ela faz parte de mim. Converso com esforço e cuidado. Seu espaço, seu lugar. Ela me constrange constantemente, mas ajuda a seguir entre conflitos e desilusões. Não gosto de mim sem ela, pois sem a criança que me faz sorrir, ser amável, compreensiva, lúdica e tranquila, nem eu mesma me suportaria. Muito bonita a poesia sua. Sem ela, é minha. Falando sobre a criança que existe. Exatamente. Em todos nós, não é? Esse poema eu fiz recentemente, fiz em alusão ao Dia das Crianças. E a gente percebe que as datas comemorativas, elas parecem que agridem algumas pessoas. Não sei se você tem esse sentimento, né? O Dia da Criança, isso é comercial, Natal, isso é comercial. E as pessoas parecem que se sentem agredidas com essas tradições. E, no entanto, eu acho que elas servem como um marco, porque nos afazeres do dia a dia, no nosso cotidiano, a gente às vezes esquece dessas coisas simples, né? Do azul do céu, do amarelo do sol, da criança que existe dentro de nós, né? E que eu acho que isso realmente é que é o importante. Porque se você for refletir no propósito da vida, e colocar essa reflexão no nosso dia a dia, isso vai mexer muito com a gente. Porque a gente parece que liga o automático todo dia, o nosso automático todo dia para cumprir com as nossas obrigações, os nossos compromissos, e vai esquecendo essa essência que é o ser humano. Muito bem, verdade, que é o principal, não é? E essas datas são criadas pelas pessoas, seres humanos, né? Se é para comércio, se é para... Não importa, celebra-se a data, né? Exatamente. Então aqui a gente, cristão, celebra a coisa do Natal, em outros países países que têm em sua maioria a religião que não é cristã e tal, respeita, mas tem também um momento deles, né? E assim sucessivamente. Eu acho que essas datas, elas direcionam a uma reflexão, que é o que o cotidiano impede muitas vezes que a gente faça, né? Uma reflexão do nosso dia a dia, dos nossos propósitos. E essas datas, elas dão um clique assim na gente, como fez comigo. Eu estava pensando no Dia das Crianças e criei esse poema, né? Desenvolvi esse poema justamente estimulada pela data. Uma maravilha. E ficou muito bonito, né? Ele tem umas partes que são fortes, né? Mas ele quer falar de quanto nós somos fortes, mas de quanto nós somos essência criança. E a gente vai, inclusive, continuar falando sobre tanto a poesia, como composições, como músicas, que vocês, inclusive, são parceiros, no próximo espaço que a gente tiver agora, depois do nosso intervalo, tá bem? Ok. Próximo bloco a gente retorna, então, com Lani Carvalho e Petrúcio Baeto. Já a gente retorna. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore.
Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornamos então ao programa Café com Poesia, com essa conversa aqui descontraída, maravilhosa, com a Alane Carvalho e o Petrúcio Baeto, dois amigos que frequentemente a gente se encontra e dialoga sobre literatura, música. Mas então, vocês têm uma parceria de letra e música, enfim. Você, além de escrever, de poesia também, você é compositora e interpreta, canta músicas. E o Petrúcio, que é compositor, tem várias músicas, inclusive ganhador de vários festivais, né, Petrúcio? Muitos festivais que participou pelo Brasil, né? E inclusive um deles foi o festival lá de Tatuí. O Festival de Tatuí, em 2007, lá em Kundera. Teve a sorte de tirar em primeiro lugar naquele festival. Festival muito concorrido. E até contou até com uma participação que ficou em quarto lugar, foi a música do Chico César. Ficamos em primeiro. Né? No Conservatório de Tatuí, que é acho que é o maior conservatório, né, aqui da América Latina. Aquela cidade respira música, né? A gente desce na rodoviária, você vê os garotos lá tocando, né, com violão, cello. Maravilhoso. Uma coisa interessante, você como compositor, você já tem composições com várias parcerias, o Stanley de Carvalho. Stanley, o Ronaldo Prudente. Ronaldo Prudente. A ultimamente agora com o Magela. O Magela, a Miriam Monte. Miriam Monte. E a Alane Carvalho. É muito interessante esse trabalho de composição, de criar melodia, né? E é sempre assim, agradável você estar no meio de poetas, né? Musicando as poesias, os poemas. Acho que isso parece que é uma característica daqui do Brasil, né? E a poesia está muito envolvida com a música. E agora vocês têm uma música em parceria, quer dizer, uma não, tem várias músicas, algumas né? nós estamos trabalhando. Então, dá para você cantar uma delas aí para nós? Sim, tem um poema que eu gosto de poemas que eles fazem com que a pessoa pare e tente entender o que está sendo dito. Porque ele exige uma concentração. Ele exige que você realmente dedique um tempo para ele. É mais do que rimas, é falar mesmo e querer falar mais do que superficialmente, mas falar mais profundamente. Então, Petrúcio viu um desses poemas meu e resolveu musicar. E nós vamos apresentá-los agora e depois a gente fala um pouquinho sobre ele. Você se acha e nesse caminho de se achar você se perde, se acha, se perde. Se ilude com os elogios de quem te olha, mas não sabe ver. Porque te olha e não quer te ver.
apenas iludir a ti e a si mesmo, que quer se achar belo e perfeito, nada mais, tentando ser lindo e transparente, mas que na verdade ecoa no vazio que os elogios de quem te vê, mas não te entende, nunca irão preencher. Tentando ser lindo e transparente, mas que na verdade ecoa no vazio que os elogios de quem te vê, mas não te entende, nunca irão preencher. Muito bem. Essa música, a letra é sua? A letra é minha e a melodia, A melodia é dele. Trúcio. Como o nome? É Transparente e Vazio. Uhum. Você também participa do coral, né? Isso, eu canto no naipe dos sopranos, no Coretfal, Uhum. que é um exercício, acho que da alma cantar, né? Porque a gente compartilha o canto em coro, o que eu gosto do canto em coro é que você compartilha essa alegria e esse desejo de cantar com uma turma de 30 pessoas. E todos ali, coletivamente, buscando a afinação, o mesmo tom, a mesma voz. Então, é um exercício de grupo, é o exercício do coletivo e que está todo mundo ali em prol de um mesmo objetivo. Uhum. E esse mundo hoje está tão individualista, né, tão competitivo, e a gente precisa exercitar. Eu aprendi que na academia, que tudo na vida é um exercício. Se você quer um músculo forte, você exercita aquele músculo. Se você quer ter um inglês bom, você exercita o seu inglês. Se você quer tocar um violão bem, você exercita as aulas de violão, os acordes, as notas. Então, a coletividade, o amor ao próximo, você viver em comunidade, também é um exercício, né? Uhum. Tem um texto bíblico até, né, um texto dito por Jesus, que ele fala, suportai-vos uns aos outros. Uhum. E eu acho esse texto que é o texto mais forte para mim da Bíblia, porque ele deixou como mandamento amai-vos, né? Uhum. Mas ele pede que a gente suporte. Então, isso é um exercício. Você respeitar o outro, você desenvolver a sua coletividade. Se a gente se olhar muito para si, a gente vai ter dificuldades de conviver com o outro. Uhum. Porque o nosso prisma interior, ele é muito egocêntrico. Mas quando você começa a olhar o outro, você vê o quanto você pode ser melhor. Muito E bem. viver em coletividade ajuda você a crescer. Isso você focando a questão do coral e tal. Isso é do verdade. coral, trabalho com coral, né? Ô Petrúcio, Inclusive, eu queria aproveitar para divulgar que nós estaremos nos apresentando com o concerto natalino no dia 23 de dezembro, no Espaço Multieventos, muito bem, vamos lá assistir com a todos. Filarmônica, Dia 23 de dezembro, lá no na Espaço Praça Multieventos. Multieventos. Vai também participar o Coro Erudictus, Uhum. né, Felipe Oliveira, a Elvira, cantora soprano, e o pessoal do Erudictus, e a Filarmônica vai estar lá com a gente no grande concerto de Natal no dia 23, Vamos assistir. a partir das 17 horas. Então estão todos convidados, então, dia 23 de dezembro, a partir de Às 17 horas, 17 no horas. Espaço Multieventos, Espaço Multieventos, Pajuçara. lá na Pajuçara. Ô Petrúcio, eu queria fazer uma pergunta assim,
Quando você pega uma letra e você, o que é que atrai, como você consegue visualizar musicalidade naquela letra? E se tem letra que você vê que não dá para colocar melodia ou fica difícil, enfim. Não, tem texto que realmente é impossível ter música, mas é uma coisa mágica, não posso nem explicar assim através de palavras, né? Você vai surgindo, vai acontecendo. Tinha momentos que eu me acordava pela manhã, já vinha uma melodia na cabeça. Isso aconteceu muitas vezes, né? E, muito embora o texto, ele às vezes serve como guia, não serve, sim, para a gente ir compondo, né? Os detalhes, a própria melodia. Mas é uma coisa inexplicável, isso vai surgindo, né? Quando eu tinha 5 anos, e isso há muito tempo atrás, acontecia, tinha um vizinho nosso lá, morava em Aracaju, tinha um trio, né? Aquele tipo trio iraquitã e tal, e eu ficava lá ouvindo eles tocarem, ensaiarem, né? E meus irmãos não, quer dizer, é uma coisa que tinha uma atração por aquilo ali, vai surgindo, né? Então eu vim compondo, né? Teve um período que eu tive que deixar a composição, eu fui exercer outras atividades e retomei agora, no começo dos anos 2000, né? E os festivais lá para a banda de São Paulo, Minas Gerais, foram referência, né? E as músicas iam se classificando, sendo selecionadas. Muitos deles eu não pude ir, realmente não tive condições de ir. Mas... Aí você, aproveitando esse gancho, a música que vocês, inclusive, fizeram uma participação juntos, num encontro que teve lá no Centro William Crookes, que você cantou aquela música, que é parceria de vocês, como nome? Brasil das Divergências. Mas teve uma outra. Sim, tem Uma Imaginação. Uma Imaginação, essa daí. Você quer que a gente execute essa agora? Com essa música, a gente vai encerrar nosso programa, a conversa maravilhosa, no tempo, no instante foi embora, né? É verdade, a gente fica com que é a gostinho de quero mais. composição em parceria de vocês. Quem dera pousar um arco-íris no chão, pra teu coração pintar numa aquarela. Espera chegar a própria estação, flores colorindo, contornando as janelas. Entre verdes alamedas, veredas, a imaginação. Fios em mindas de rendas cobrem fendas do meu coração. Se o sonho voltar a adormecer na estação, vou fazer dos versos uma canção, uma quimera. Quem dera você nesse verão, o meu coração vai estar à espera.
pelas alamedas, por veredas, a imaginação. Fios, emendas de rendas, cobrem fendas do meu coração.